gente viu isso muito rapidamente. Vale a pena fazer uma revisão antes de começar a corrigir os exercícios propostos. Outra coisa também, a galera tem que ter muita maturidade, porque eu dei um gás na aula, naquele dia que a gente não fez o trabalho, dei uma avançada bonita na aula e te pedi para fazer exercício. Então, de repente, como faz muito tempo isso, né, talvez tu não tenha avançado nos exercícios de acordo com a fluidez da aula. O que diz a lei de Pascal? A ideia é muito simples. Eu te mostrei que fazendo um vaso de pressão, tipo aqueles caminhões que carregam gás aí por cima e para baixo da cidade. Eu disse a vocês, imaginem que tem um gás pressurizado. Em cima desse gás a pressão é 7 atmosferas. E no ponto do tanque lá embaixo, a pressão era 15 atmosferas. Quer dizer que essa coluna de gás liquefeito está gerando 8 atmosferas de pressão. Teorema de Stevin, ou lei de Stevin em alguns materiais. Aí o engenheiro responsável pelo transporte desse gás achou por segurança mais interessante para que com a agitação o gás não começasse, o líquido não começasse a ir para a fase gasosa, ele resolveu aumentar a pressão na parte superior do tanque para 10 atmosferas. A pergunta é, qual seria a nova pressão naquele ponto? Se somou 3 atmosferas, cada maldito ponto do fluido vai aumentar em 3 atmosferas a pressão. Iria para 18. Então, o princípio de Pascal, ou a lei de Pascal, dependendo, né? Não sei se é justo chamar de lei. Falou que com a regra de 3 também dá. Não sei se eu falei com regra de 3 também, não. A gente poderia dizer que... eu não vejo a necessidade da regra de 3, né? Porque na verdade só está somando um número. Não sei como é que faria essa regra de 3. Deve dar para fazer, mas eu não tenho preguiça de pensar nessa regra de 3. Não, mas é isso, tem que perguntar sempre mesmo. Eu acho que dá para fazer, dá para na marra de fazer a regra de 3 funcionar. O mais importante eu gostaria é que vocês percebessem que o ΔP em qualquer ponto, tem o ponto A, tem o ponto B, tem o ponto C, o ponto D. Em qualquer ponto desses fluidos, a variação de pressão vai ser 3. É isso que é importante. E aí a gente escreveria a lei de Pascal assim: quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos desse fluido sofrem a mesma variação de pressão. Mas a lei raramente é cobrada na teoria, né? Geralmente é uma continha que tu vai fazer. Então imaginem que eu tenho vasos comunicantes, líquido conectando 2 êmbolos móveis, que nem o da seringa, e aí eu vou fazer uma certa força no êmbolo de área 1, e quero saber o que acontece com a força que aparece no êmbolo de área 2. Nós já vimos que o mesmo líquido numa mesma altura, as pressões são iguais, e como pressão é força sobre área, surge a famosa fórmula da prensa hidráulica. Quanto maior a diferença entre as áreas, maior a diferença entre as forças. Então, com essa ideia, se tu fizer um sistema hidráulico com o dedinho minguinho, tu pode erguer 100.000 toneladas. Isso é assustador. Claro que a natureza cobra algo em troca, né? Qual é mesmo o detalhe? Vai ser a altura. A altura. Se eu baixar isso aqui 1 metro, lá não vai subir 1 metro. Então tu vai ficar 1 milhão de vezes mais forte. Porém, tu vai deslocar 1 milhão de vezes menos o objeto que tu queria deslocar. Só que aí não tem problema, tu bota uma bomba hidráulica aqui, né? Liga lá a tomada, começa a bombear óleo com uma pressão não muito alta, gera uma força fraquinha, mas como a área do outro lado é grandona, aí tu consegue erguer cargas monstruosas, certo? Bom, outra coisa que é importante, pessoal, imaginem que eu desça esse êmbolo uma distância x1. Qual vai ser a altura que o êmbolo 2 subirá? Quero calcular essa altura x2 que o êmbolo subirá. Tu aceita que o volume de líquido que eu deslocar para cá vai ter que fluir pelo cano e vai ter que ocupar o lado mais grosso? Ou seja, o volume deslocado na região 1 tem que ser igual ao volume deslocado na região 2. E como é que se calcula o volume de um cilindro? Isso, é a área da base vezes a altura. Nós vamos ver isso esse ano ainda.
O volume de um cilindro tu pega a área da base e multiplica pela altura. Como a maioria dos sólidos geométricos, né? Por isso ficaria área 1 vezes a altura 1 é igual a área 2 vezes a altura 2. Essa seria a equação que a gente usaria para calcular a diferença entre as alturas que os êmbolos, ou as distâncias que os êmbolos se mexeriam. Feita a revisão, e acreditando que vocês, né, arriscaram esses exercícios já, e como também foi pedido, leram, né, essa parte da apostila, sempre tentando se adiantar um pouquinho em relação ao professor, para valer a pena, vamos à página 49. De acordo com as leis da hidrostática assinadas no verdadeiro moço. Letra A. A pressão em um ponto no interior de um líquido não depende da profundidade. Você vê o mergulhador da Petrobras, é uma coisa que vai na piscina. Né? Mergulha ali na Petrobras, 200 metros de profundidade, pode ir no pelo, né? Não precisa nem de equipamento. Imagina, certo? O que será que o cara que vai lá na PQP, nas profundezas, nas fossas marianas, a 5 km de profundidade, né? Como é que esse cara vai resistir se ele vai ter uma pressão esmagadora atuando sobre ele? Claro que mais fundo, maior a pressão. Bom. Letra B. A pressão em um ponto no interior de um líquido depende da densidade do líquido. P igual a P0 mais ρ vezes G vezes H. O que é o ρ? É a densidade, mais bonitinho chamar de massa específica, né? Mas é a densidade do líquido. Olha. Qualquer ponto no interior de um líquido está submetido à mesma pressão hidrostática. Tem ponto mais próximo da superfície, tem ponto mais no fundo. E quanto mais no fundo, maior a pressão. Tá de sacanagem. Uma elevação ou redução da pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio se transmite integralmente a todos os pontos, tanto do líquido quanto das paredes do recipiente que o contém. Pois é, mas pensa bem, ó. Quem é que está exercendo pressão aqui na parede do recipiente que contém? O líquido, né? E se aquele ponto do líquido vai receber um aumento de pressão, a parede que está em contato com o líquido vai sofrer o mesmo aumento de pressão. Então, o engenheiro, antes de tomar a decisão de aumentar em 3 atmosferas a pressão, ele tem que consultar o fabricante desse vaso de pressão se ele vai resistir à tensão que vai atuar no metal. Cara, eu te juro, na engenharia mecânica a gente usa a física mais básica que tu pode imaginar para calcular a tensão que atua na parede de um vaso de pressão. E aí, como a gente faz teste no laboratório e sabe quando é que o metal começa a escoar, a gente consegue calcular com tranquilidade qual é a pressão máxima dentro de um vaso de pressão, sabendo a tensão de escoamento do metal. É em resistência dos materiais que vocês vão ver isso. Muito legal. Letra D ficou verdadeiro, né? Final é o líquido que exerce pressão na parede do recipiente que o contém. Como é clássico isso aí. Prensa hidráulica. Vamos ver, questão 2. A tubulação da figura a seguir contém líquido incompressível, que está retido pelo êmbolo 1 de área igual a, eu vou anotar, área 1, 10 centímetros quadrados. E pelo êmbolo 2 de área 2, 40 centímetros quadrados. Se a força F1 tem módulo igual, força F1, 2 newtons, a força F2 que mantém o sistema em equilíbrio tem módulo. O que é sistema em equilíbrio, meus queridos? Isso, repouso. Ou MRU, né? Quando a gente estudou dinâmica, né? Equilíbrio também poderia ser MRU, né? Resumindo, equilíbrio na física, força resultante zero. Isso é perigoso, né? Poderia achar que a força aqui tem que ser igual à força lá, né? Mas na verdade esse equilíbrio vai ocorrer um equilíbrio hidrostático. Então é pela pressão que a gente vai calcular. Olha, cara, eu vou te falar que se eu fosse autor de vestibular, se tivesse esse cacife todo, eu não ia colocar a fórmula da prensa hidráulica. Pelo amor de Deus, madrugada, eu não ia colocar, recuso. Eu colocaria a definição de pressão. Pressão é força sobre área. E colocaria o teorema de Stevin no máximo. E aí o aluno que conclua, né? Ah tá, na mesma altura a pressão é a mesma, então P1 igual a P2, força sobre área igual a força sobre área. Eu não acho que seja difícil, né? A partir da definição de pressão, tu tirar essa conclusão do teorema de Stevin e depois, a partir da definição de pressão, chegar até essa fórmula bobinha, né? Não é pedir muito, né, meu querido? Será que eu posso usar centímetro quadrado? Por quê?
Isso, eu eliminaria o centímetro ao quadrado de um lado com o outro e sobraria a unidade do sistema internacional, Newton. Vou dividir por 10 ambos os denominadores e vou multiplicar por 4 ambos os lados da equação, que dá aquela sensação de que o número que está dividindo passa multiplicando aquela mentira absurda que tanto perturba os alunos. Com certeza. 4 vezes mais área, 4 vezes mais for, 2 vezes 4, 8. A gente só faz assim uma vez na vida, uma na morte. Num vestibular de ABCD, isso aqui é vestibular, cara. Imagina, um cara que está bem físico, ele olha, pum, próxima. Né? Essa é a ideia. Isso é uma coisa delicada. Ontem estava eu e meu colega, Temístocles, professor de literatura lá no Oeste comigo. E a gente falando, né, a gente dividia nossas aflições, né? E aí eu reclamando de um aspecto ou outro lá, de uns detalhezinhos que falta melhorar. E a gente percebendo que às vezes o fato de a gente fazer assim sempre bonitinho, completo, pode deixar a coisa enfadonha, né? Então tu vê, houve uma época que eu corrigiria isso assim, ó galera, como a área aumentou 4 vezes, a força 4 vezes maior, 8, vamos pra próxima, eu nem ia escrever nada. E aí depois, quando fui aprendendo um pouco mais de física, eu fui vendo como é importante essa formalidade, essa parte sacal, essa parte chata pra dedéu. Eu mesmo odiava essa parte. Um problema como esse, eu ficava puta de escrever, pelo amor de Deus, eu sou retardado. 4 vezes 4, 8, tá entendendo? Só que a gente tem que também saber a parte clássica. Na hora que eu pegar pesado com vocês, se tu só souber fazer de cabeça, tu não faz. Por isso que tem que ter paciência mesmo. Por isso que eu recomendaria que uma vez na vida, uma na morte, tu fizesse a continha com as fórmulas. Ótima colocação, garoto. Questão 3. Oi. Na apostila ele dá a fórmula que tu colocou ali na tua, que é força 1 sobre área 1, e na apostila é força 1 sobre força 2 igual a área 1 sobre área 2. Ah, mas é porque eu posso transformar essa equação se eu quiser, né? Eu posso multiplicar ambos os lados por A1 e dividir ambos os lados por F2. Ficaria F1 sobre F2 é igual a área 1 sobre a área 2, né? Dá no mesmo, né? Bacana a tua colocação. Então é honesto, a gente simplesmente modificou a fórmula, que era originalmente era força sobre área igual a força sobre área, né? A gente tem o direito de mostrar que a proporção entre as áreas é igual à proporção entre as forças. Talvez fique até mais fácil de concluir, né, a resposta do item da questão 2 ali. E já que existe essa outra fórmula, que eu também posso modificar, que veio da conservação do volume, eu posso emendar uma com a outra e deixar uma tripa maluca aqui, ó. E assim fica legal, porque a gente mostra que o deslocamento dos êmbolos é inversamente proporcional às áreas, ó. Quanto maior a área, menor o deslocamento do êmbolo. Essa é a vantagem, de repente, da fórmula que foi colocada na apostila. E olha como tu enriqueceu a aula. Eu nem faria esse comentário se tu não tivesse me alertado para isso. Muito obrigado. Show de bola. Cuidado, no vestibular tu não vai ganhar essa fórmula aqui que é poderosa, né? Essa fórmula aqui, quantas equações tu enxerga aqui? 3 equações, né? 3 equações dá para enxergar aqui, concorda comigo? 1, 2 e 3. 3 equações. No vestibular não daria essa colher de chá toda. Aliás, é mais raro aparecer questões de conservação de volume no vestibular. Então, não tenho visto essa equação aparecer no vestibular. Então, o aluno é que teria que perceber mesmo que o volume deslocado num cano é igual ao volume que vai para o outro, e volume é a área da base vezes a altura. Igual a área da base vezes a altura. Cara, eu vou te falar o seguinte, olha só. Eu não me considero especialista em matemática de vestibular. Certo? Tanto que eu não dou aula em cursinho. Eu acho até que eu conseguiria dar aula em cursinho de matemática, mas aí eu precisaria dar uma preparada boa na aula. Tem questão de vestibular que é casca grossa. As de física eu me sinto confortável para atacar. Algumas de matemática eu dou uma vacilada. Eu precisaria de treinar mais. Ou seja, eu sei o que cai no vestibular da UFSC e no formulário de física. Mas o vestibular o formulário de matemática muda muito de um ano para o outro. Então eu não saberia dizer se eles colocariam essa fórmula. Talvez eles diriam área de sólidos geométricos, área da base vezes a altura. Certo? Área de cones e cilindros, área da base vezes a altura sobre 3, talvez, mas eu não botaria minha mão no fogo. Essa aqui, né? Na matemática, eu não sei, não posso garantir. A matemática já deixou de colocar fórmulas básicas. Química, por exemplo, não coloca fórmula nenhuma, né? Historicamente é densidade, molaridade, molalidade, molar, né? Tem, né?
esses detalhes ali eu não lembro de aparecer. Eu lembro que o professor, inclusive, no meu terceirão falava, botava terror, não vai ter fórmula nenhuma na química. Então tu vê, né? Tem um estilo diferente das exatas de uma para outra. Então eu não vou botar minha mão no fogo. Eu acredito que sim. Já vi em alguns vestibulares botar isso aí, mas não sei se em todos. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Outra galerinha. O próprio formulário de física muda de um ano para o outro e às vezes a letra muda. Já comentei com vocês, né? O rho por mi, então o cara tem que estar ligado nisso mesmo. Uma vez a UDESC não botou formulário. Esqueceram. Aí o que é? Vai anular o vestibular, vai dar um prejuízo de milhões. Os caras estão aplicando o vestibular. Parece, ninguém mexe nos meus milhões. Vai ficar assim mesmo, foi igual para todo mundo. Então pode acontecer isso. Show de bola, boa colocação. Vamos que vamos. Página 50. Geralmente no início. A primeira página. Página 50, exercício 3, que ainda é sobre a questão 2. Admitindo que um deslocamento x1 menor, no êmbolo menor, seja de 4 centímetros, qual o deslocamento x2 no êmbolo maior? Acabamos de ver, né, na formulazinha, tinha x2, área 1 vezes x1, igual a área 2 vezes x2, a fórmula original. A área 1 é 10 centímetros quadrados, e o x1 foi 4, é isso? A área 2 era 40, o x2 eu vou calcular. Vou dividir por 10 ambos os lados, 4 está multiplicando para ser dividindo, 1 centímetro. Já que a área 2 era 4 vezes maior, o deslocamento do êmbolo foi 4 vezes menor. Letra B. Lembrando que o conceito físico de trabalho, esse item bem importante. Lembrando que o conceito físico de trabalho está associado à transferência de energia e que o seu valor é calculado pelo produto da força pelo deslocamento. Ele usou a letra grega tal, né? Produto da força pelo deslocamento. Se ele escreveu escalarmente, está faltando coisa. Se fosse vetorial, produto vetorial, tudo bem. Mas como ele escreveu, não botou setas aqui em cima, está errado isso, né? Teria que ter o cosseno de alfa, lembra? Certo? Então a fórmula ele foi simplista. Ele não nos relembrou que o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento também é importante. Mas nesse caso, né? A força e o deslocamento eram paralelos. O ângulo entre eles era 0. E o cosseno de 0? 1. Por isso que não fede nem cheira ali, né? A falta do cosseno. Calcule o trabalho que cada uma das forças F1 e F2 em unidades do Sistema Internacional. Opa! Trabalho 1. Quanto é que era a força 1? 2 newtons. Que deslocamento ela produziu? 4 centímetros, 0,04. Obrigado. Trabalho da força 1, 0,08 joules. Trabalho da força 2 é o valor da força 2 que nós calculamos, 8, vezes o deslocamento produzido por ela, 0,01. O trabalho da força 2, ele pediu em módulo? Ele pediu em módulo? Então a questão está errada mesmo. Tu vê, mesmo os doutores erram. Porque se ele não pediu em módulo, tu tem que lembrar que do ano passado, quando uma força atua contrária ao movimento, ela é dita resistente e retira energia. Concorda comigo? Então teria que ter o cosseno de alfa aqui, e esse cosseno é... Porque se eu empurrei o êmbolo 1 com a força 1, a força 2 teve que ir no sentido oposto, né? Concorda comigo? E o cosseno de 180 é menos 1. Aí eu me divirto, né, cara? Porque eu posso errar, né, bicho? Agora o cara escreveu o negócio, né? Tá brincando. Hoje eu estava defendendo a apostila na sala dos professores, que é a apostila moderna. A única coisa que nós poderíamos reclamar do nosso material é a falta de exercícios, que eu curarei esse problema a partir desse bimestre. Vamos que vamos! Aí eu te pergunto, como é que pode? Para onde é que foi a energia? Se esse cara acrescentou 0,08 joules e esse cara acrescentou 0,08 joules, se fosse acréscimo de energia, né? Foi para dentro do líquido. Mas o problema é que ele falou que o líquido é incompressível. Certo? Então tu vê, tem alguma coisa errada. Agora, se eu considero que a energia acrescentada de um lado da prensa hidráulica foi absorvida do outro lado, faz sentido, né? A lei da conservação de energia não é violada. Então tu vê, o doutor esqueceu do menos ali de discutir.
ele queria, na verdade, discutir os módulos. Eu estou sendo chato nessa hora, eu sei. Pronto, me perdoe. 0,08 positivo. Ele, na verdade, não colocou o negativo ali, não foi tão profundo na discussão. Ele, na verdade, ele quis simplificar, eu acho. Mas já que ele revisou o conceito de trabalho, né? Ninguém vai ficar magoado de botar um cosseninho ali, né? Tão gostoso, cosseno nessa hora da manhã. Estou mais feliz. Letra C. Letra C. Pelos itens A e B acima, pode-se concluir que o trabalho realizado por F1 é igual ao trabalho realizado por F2. Assim, a energia recebida do lado 1 foi transferida para o lado 2. Isso confirma o princípio da conservação de energia. Não com os sinais que ele colocou ali, né? Mas tudo bem, a gente já entendeu o que ele queria. Questão 4. Tá quase, meu querido. Quase em casa já. Usando os dados e resultados do exercício 2 e 3, responda as perguntas e solicitações abaixo. Letra A. Quantas vezes A2 é maior que A1? 4. Letra B. Quantas vezes F2 é maior que F1? Ai, que sono! Letra C. Quantas vezes X1 é maior que X2? Trocou a posição, tu viu, né? Eu preferia perguntar quantas vezes X2 é menor que X1. Mas tudo bem. Mas tu tá bem ligado, né? Era A2 e A1, F2 e F1, e aí virou X1 e X2. Isso. Poderia. É verdade, ia ficar divertido. Letra D. Quantas vezes a variação de pressão ΔP1 é maior que a variação de pressão ΔP2? Iguais, o princípio de Pascal diz que quando um fluido sofre uma variação de pressão, todos os pontos do fluido, inclusive as paredes do recipiente que contém, sofrem a mesma variação de pressão. As variações de pressão foram iguais. Se a pressão tivesse ficado igual, a variação seria nula. As variações de pressão são iguais. É a mesma coisa que dizer, poderia dizer, a variação de pressão é vezes 1, a variação de pressão, né? Multiplicada por 1, né? Porque vezes 0 aí não dá nada. Uma vez maior não, né? 0 vezes maior, mas fica estranho, né? Escrever 0 vezes maior. Mas daria pra... Né? Deu pra entender, com vontade. A variação da pressão é o fato de antes não existir força atuando no êmbolo, e aí agora só há então a força da pressão atmosférica, e depois eu vou lá e acrescento uma força no êmbolo. Então a variação de pressão é justamente a força sobre a área. Supondo que já tinha 10 na 5 Pascal atuando em ambos os lados, né? Então a variação de pressão nesse caso, se ele pedisse para calcular, era só fazer força sobre a área. A força no êmbolo pequeno era 2 newtons, né? E a área era 10 centímetros. Vou passar para metro quadrado para a gente comparar com a gravidade. 10 centímetros, metro, decímetro, centímetro ao quadrado. Então é vezes 10 na menos 4, né? 10 vezes 10 na menos 4 dá 10 na menos 3 metros quadrados. Então a pressão gerada, ou a variação de pressão, porque já existia pressão atmosférica, ficou 2.000 Pascal. Olha, nada, porque a pressão atmosférica é 100.000 Pascal, né? Só que essa pressão atmosférica atuava dos dois lados. Quando eu botei força de um lado, eu gerei uma diferença de pressão, certo? Que atuou em todo o líquido, fazendo o êmbolo 2 subir, certo? Nesse caso não, porque tinha alguma força se opondo, né? Aliás, houve um deslocamentozinho, né, na verdade, né? O cara empurrou o êmbolo 1, 2 centímetros, 4 centímetros, né? Certo? E fez o êmbolo 2 recuar 1 centímetro, certo? Houve um deslocamentozinho. É isso aí. Não sei se valeria a pena eu comentar, mas é que eu não resisto. Quando tu for estudar isso mais profundamente, tu vai ver que esta variação de pressão que ocorre no fluido não é instantânea, tá? No início a galera achava que era instantânea, aumentou a pressão aqui,
aumentou a pressão em todo lugar, mas não. Na verdade, essa variação de pressão acaba se propagando na velocidade do som dentro do líquido. Certo? Muito bem. Foi. Se teve tipo assim, se for olhar a força vezes a distância eu não vou considerar, porque, por exemplo, se daí ele moveu esse daqui 4 centímetros, esse daqui Isso aí. Tem que sempre estar pensando. Letra E. Quantas vezes o trabalho tal 1 é maior que o trabalho tal 2? Quantas vezes? Nenhuma, né? Os trabalhos têm o mesmo módulo. O certo era falar menos 1, né? Certo? Mas como o próprio autor trabalhou com a ideia em módulo, nós vamos continuar. Muito bem. F, ainda continua. Jezebel, hein? FGH pela madrugada. Analisando tanto a equação da prensa hidráulica quanto os itens acima, ao lado no caso, né? Constata-se que o número de vezes que A2 é maior que A1 é igual ao número de vezes que F2 é maior que F1. Assim pode-se dizer que as forças aplicadas e as áreas dos êmbolos são grandezas? Tudo bem, igual e diretamente proporcionais. Letra G. Analisando tanto a equação da prensa hidráulica quanto os itens acima, constata-se que o número de vezes que a área 2 é maior que a área 1 é igual ao número de vezes que x1 é maior que x2. Lembrando que ele inverteu a posição x1 e x2. Assim, pode-se concluir que os deslocamentos e as áreas dos êmbolos são grandezas inversamente. Igual e inversamente proporcionais. H. A relação entre as áreas maior e menor de uma prensa hidráulica é chamado de fator de... Não falei isso com vocês. Não está multiplicando a força? Era, está multiplicando, né? 4 vezes maior, multiplica por 4. 1000 vezes maior, multiplica por 1000. Fator de multiplicação. Eu acho mais legal chamar de vantagem mecânica. Lembra das roldanas móveis? Certo? A gente chamava de vantagem mecânica. Cada roldana móvel multiplica por 2 a força que tu consegue fazer, lembra? Certo? Aí a gente calculava a vantagem mecânica chamando de 2 elevado a n. Mas ele chamou aqui no caso de fator de multiplicação. Multiplica por 2 elevado ao quadrado. Multiplica por 2, né? Aí ficava 2 elevado a n, porque é vezes 2, vezes 2, vezes 2. Pois não. de novo, se teve esse deslocamento do lado, então essa força que esse trabalho que ele fez para cá foi igual ao trabalho que ele fez para cá, Não, mas aí é que tá. O outro trabalho ele não fez para cá. A força estava aplicando para cá, mas ela foi empurrada contrariamente à sua direção. Então, na verdade, um trabalho foi positivo e o outro foi negativo. Toda a energia que eu acrescentei no êmbolo pequeno acabou sendo transferida para o corpo que estava se opondo à força F2, enquanto o êmbolo 2 se deslocava. Certo? Por isso que era importante colocar o sinalzinho para ficar mais clara a conservação de energia. Questão 5. Santa Maria, uma boa universidade para ti também, caso não dê para ficar aqui na região, ou o teu curso, né, não seja contemplado aqui na região. Ao ser medicado, um jogador recebe uma injeção com uma seringa, cujo êmbolo da seção reta é de 1,2 centímetros. O médico, ao aplicar o medicamento, exerceu sobre o êmbolo uma força de módulo 6 newtons. A elevação em newton por metro quadrado da pressão produzida na ponta da agulha, cuja seção reta tem uma área de 0,01 centímetro quadrado, é... Ó, para os futuros médicos aí. A agulha, a seringa, é uma prensa hidráulica, né, meu querido? Concorda comigo? Tem um êmbolozinho ali maior, o cara faz força no êmbolo maior,
para que o líquido consiga penetrar na corrente sanguínea pelo êmbolo menor. Mas, quando um fluido sofre uma variação de pressão, todo o líquido, todos os pontos do fluido sofrem a mesma faixa de pressão. Então, na verdade, eu só vou calcular a pressão que o médico acrescentou ao pressionar o êmbolo. Que força o médico faz? 6 newtons. E que área tem o êmbolo? 1,2 centímetros, acabamos de converter, né? 1,2 vezes 10 dá menos 4 metros quadrados. Então a variação de pressão, variação porque já existia a pressão atmosférica, e o cara foi lá e aumentou a pressão fazendo força com o próprio dedo. 6 dividido por 1,2 dá 5, né? E 10 na menos 4 passa para cima, 10 na 4 Pascal. Então tu vê bem aquém da pressão atmosférica, né? Bem aquém da pressão, 50 mil, metade da pressão atmosférica. Então a pressão era de uma atmosfera, o cara foi lá e acrescentou mais 50% de pressão. Letra B. Senhor, tu não usou a área da agulha? Não precisou? Se ele tivesse pedido qual é a força que o líquido exerce na ponta da agulha, eu teria que usar a forma da prensa hidráulica como um todo. Questão 6, aonde? Manda. Não tem problema, amor, tá enquadrado, obrigado por avisar. Questão 6. Mais um caso clássico de prensa hidráulica. Quanto tempo eu tenho? Hã? 4. Ah! Página 50, exercício 6. Ó, cara, acredito que se a gente der um gás essa semana aí vai rolar a bicuda, hein? Só tá faltando, já anota a tua tarefa aí, ó. Tua tarefa é dar uma boa lida na lei de Arquimedes e fazer páginas 56, 57, dá uma lida ali sobre flutuação, páginas 59 e 60. 4 páginas de exercício, 2 páginas de leitura. A gente tem mais 2 aulas na semana, né? De repente a gente consegue corrigir quase tudo aí já. Aí é só fazer revisão e preparar. Essa aqui são 3 aulas por semana de física, né? Uma agora, mais 2, né? Questão 6. Acabando. Uma força vertical de intensidade F atua sobre o êmbolo menor de uma prensa hidráulica. Vou fazer minha prensa hidráulica aqui do meu jeito mesmo. Olha que bonita a prensa. Mantém elevado um peso de 400 newtons. Aqui tem um cara que tem peso de 400 newtons. Eu quero usar uma força nesse êmbolo para sustentar aquele peso. O êmbolo maior, a área do êmbolo maior é 8 vezes a área menor. Se eu chamo essa de A, aquela ali é 8A. Determine... Ah, tá de sacanagem. Força sobre área é igual força sobre área. Eu quero descobrir a força F e a área A. A outra área é 8A. E já que o peso é 400 newtons e peso é uma força, eu vou ter que resistir a esses 400 newtons. Cancela A com A. Força igual 50 newtons. Então tu vê, né? Com uma força equivalente a 5 kg força, tu sustenta um corpo de 40 kg força. Desculpa. Ó, a próxima questão, a 7 ali, vai tratar de um freio de carro, provavelmente, ó. Outra de Santa Maria ali para tu fazer, prensa hidráulica, para quem não fez a tarefa, né? Vale a pena, antes de tu da aula que vem, tu fazer isso também, que já era a tarefa passada. A marronzinha nós vamos pular, deixar isso de repente de lista de exercício. Lei de Arquimedes. Tu vai dar uma lida. Eu vou rededuzir a fórmula para ti, contar a ideia para ti de novo. E nós vamos corrigir essas questõezinhas que vão até a parte de flutuação. Aí a gente pode deixar as partes que não forem trabalhadas como lista de exercício para a prova. Tu vê que é tudo lista de vestibular, a parte marrom, né? E aí eu não vou te falar qual dessas questões eu vou modificar para botar na prova. Por isso que seria muito importante que antes da avaliação a gente pudesse detonar essa parte marrom aí. Eu também posso passar o gabarito para vocês, para que quando tu exercitar, tu vê se tu acertou e se tu errou. Mas não precisa fazer todas, porque não vai dar tempo de fazer todas. A gente só faz aquela que a maioria da galera se confundiu. Beleza, galerinha? Posso passar já na próxima aula, a da parte marrom, certo?
Porque as outras ainda vai corrigir, né? A parte que a gente só for corrigir, as que nos interessa, eu passo o gabarito pra vocês treinarem em casa, aí tu já traz as dúvidas certinhas, pessoal.